Duvido que você nunca se sentiu assim. A divisão da sociedade entre políticos profissionais que mandam em nossas vidas, incluindo seus grupos de interesses, os chamados lobistas, e o restante da sociedade, que é um eleitorado basicamente passivo, descomprometido, inativo e frequentemente desinformado. Isso tudo é tratado em um livro extremamente importante chamado Direito, Legislação e Liberdade, escrito por Hayek, que é um prêmio Nobel de 1974, defensor da Escola Austríaca de Economia. Eu, que sou formado em economia, vim conhecer essa tese, essa escola, muitos anos depois, por autodidata. Depois fui estudar com pessoas renomadas do tema. Mas o que é a escola austríaca? Como ela explica a realidade? Eu acho que é extremamente importante que você saia do campo da desinformação, tire o rótulo de escola austríaca ou qualquer outra e eu vou trazer aqui os fundamentos principais. E você me fala se você acha que explica melhor do que aquelas fórmulas matemáticas que grande parte das pessoas tentam trazer o conceito de economia para uma realidade. E não é nada disso. A realidade é explicada de uma outra forma. Então vamos adiante com um tema que trata principalmente do livro de Mises, A Ação Humana, que é um tratado de filosofia humana e um tratado de economia, que explica tudo ao nosso redor. Então vamos adiante. O objetivo desse vídeo é realmente ensinar a forma simples e divertida como funciona a economia. Assim, se isso te interessa, é muito simples. Fique assistindo. Meu nome é Bruno Musa, eu sou economista de formação, estou há 19 anos no mercado financeiro, sou sócio da Aquavera Investimentos e participo do debate público através de programas como 3 em 1 na Jovem Pan, os meus próprios canais e vários outros meios, produzindo documentários em outros países, normalmente de forma solitária ou com a Brasil Paralelo. A ideia aqui é um conceito de ideal, que as pessoas saiam do campo da desinformação para deixar de serem dependentes de políticos que acabam dominando a nossa vida. E a escola austríaca explica isso de maneira simples. Ao longo desse vídeo, você vai me ouvir dizer várias vezes escola austríaca ou economista austríaco. Isso não significa que eu estou falando de economistas que nasceram na Áustria. A escola austríaca se originou em parte na Áustria. Mas hoje em dia, ser um economista austríaco é algo ideológico. Não necessariamente significa que você nasceu na Áustria e que você é economista. Tendo isso em mente, continuemos. A Ação Humana é um livro escrito pelo famoso economista e escritor da escola austríaca Ludwig von Mises. Nesse livro, Mises explicou de forma compreensível muitos conceitos que antes eram confusos e, além disso, ajudou a gerar uma corrente de novos pensadores e economistas cuja percepção sobre os fundamentos da economia mudou para sempre. E qual é esse conceito básico? É a praxeologia, que é esse primeiro conceito que vamos analisar dentro do livro. Mas já sei, você deve estar pensando, praxe o quê? Afinal, essa é uma palavra que provavelmente você nunca ouviu e que transmite uma sensação algo complicado ou avançado. Mas não é nada disso, muito pelo contrário, é bem simples. Então vamos dar, antes disso, um contexto histórico. Lá pelos anos 1700, vivia o famoso economista Adam Smith. Em seus tempos, costumava-se acreditar que o valor das coisas vinha dos custos de produção e dos atributos de um bem. Ou seja, que o valor de um produto era determinado pela quantidade de horas de trabalho que ele tinha e pelo custo de seus materiais. Adam Smith acreditava no livre mercado. De fato, muitos de vocês com certeza conhecem a chamada mão invisível de Adam Smith, que não é mais do que a ideia de que a economia é regida pelos objetivos individuais de cada pessoa. Mas a ideia de que o valor das coisas vinha dos custos de produção era um erro dos economistas daquela época. E esse erro deu origem a outras ideias, como por exemplo o marxismo, que é uma corrente que se tornou uma religião. Já se mostrou catastrófica na prática. Não explica a realidade, mas há ainda quem a pregue de maneira forte. Mais tarde, no final dos anos 1800, durante os tempos do famoso economista Karl Menger, que foi um dos criadores da escola austríaca, surgiu a chamada Revolução Marginal. Nessa nova corrente de pensamento, se descobriu que os preços, no fim das contas, não vinham dos custos de produção, nem dos atributos de um bem. O valor de um bem vinha única e exclusivamente da oferta e da demanda, ou seja,
o valor é subjetivo. Esse é um dos conceitos da escola austríaca, o subjetivismo metodológico. O valor de um bem, ele é subjetivo. Quero esclarecer que Adam Smith não estava em desacordo com a ideia de que o valor das coisas é subjetivo. O que acontece é que essa ideia ainda não existia nos anos 1700, quando Adam Smith estava vivo. Karl Menger veio depois. Portanto, vamos falar então do valor subjetivo e da dedução lógica. O preço de um bem vem do que o comprador está disposto a pagar e do que o vendedor está disposto a receber. Não importa se um produto custa mais de R$1.000, $1.000 para ser produzido. Se as pessoas não estão dispostas a pagar mais do que 500, então seu valor máximo será 500. Essa ideia revolucionária foi depois formalmente analisada e explicada por Mises na década de 1940 no livro A Ação Humana, que eu dedico esse vídeo. Ali ele explica que, graças à revolução marginal, a economia deixou de ser uma ciência natural, semelhante à matemática ou à física, e passou a ser uma ciência social, que entra no que ele chamou de praxeologia. Mas afinal de contas, o que é então essa praxeologia? A praxeologia é o estudo da ação humana, do indivíduo. Ou seja, primeiro observamos o comportamento dos indivíduos e a partir dessas observações podemos tirar as nossas deduções. Se quisermos calcular, por exemplo, o preço de um café em uma determinada região, primeiro é preciso entender se as pessoas gostam de tomar café naquela região. Bastante básico, né? Isso significa que uma pessoa que gosta de beber café vai tentar escolher os melhores meios possíveis para alcançar o seu objetivo, como por exemplo, trabalhar, economizar, usar esse dinheiro para comprar o seu apreciado café. A praxeologia, então, é uma ciência dedutiva. Para quem não sabe o que é dedução, em termos simples, é quando vemos algo e com base no que a gente viu, deduzimos o que acontecerá depois, baseando-nos, obviamente, no senso comum. Graças à ação humana, nós podemos deduzir comportamentos lógicos, os quais nos ajudarão a fazer o cálculo econômico. Então vamos entrar agora em um exemplo prático, dedutivo, da praxeologia. Imagine em um povoado que há muita demanda por café, especificamente por parte de homens com cerca de 30 anos de idade. Mas ocorre um evento fora do comum. Uma nova empresa abre no povoado vizinho e está oferecendo empregos na construção civil muito bem remunerados. Perfeito para homens com aproximadamente 30 anos. Portanto, parte da população masculina de 30 anos irá se mudar para o novo povoado para trabalhar de forma bem remunerada. Com isso, vamos deduzir que isso irá reduzir a demanda por café em seu povoado de origem, o que reduzirá a rentabilidade das cafeterias, o que pode gerar demissões de garçons. Também os produtores de grãos de café terão menos vendas. Os caminhoneiros que transportam esses grãos terão menos demanda e os preços do café também poderão cair. Todas essas deduções são válidas porque são comportamentos lógicos e não se tornarem realidade é por causa de outros fatores, fatores externos. Fica bem claro que isso acontece na prática, mas a economia do mainstream, do senso comum, não leva isso em consideração. Quero te explicar com uma fórmula matemática que tudo é padronizado, que tudo deve ser justo e que há um preço de equilíbrio. Isso é uma grande mentira. Por exemplo, pode ser que o Banco Central esteja imprimindo muito dinheiro e que por esse motivo os preços do café, no exemplo anterior, comecem a subir ao invés de cair. O fato de que os resultados da análise não tenham se refletido na realidade não significam que estão errados. O raciocínio segue sendo válido. Mas como a economia é incrivelmente complexa, outros fatores também contribuem para mudar qualquer previsão. Por isso é que nós, economistas austríacos, fazemos análises dedutivas e nunca previsões. Nenhum economista austríaco ousaria prever os níveis de desemprego, a inflação, o PIB futuro ou qualquer dado econômico. E isso eu trago em minhas análises, até mesmo nos programas ao vivo. Falamos, posso prever, mas obviamente é um chute. Porque todos os fatores externos nós não controlamos e eles mudam a cada momento. Entramos assim, então, nessa distinção entre economistas austríacos versus os keynesianos. Um economista austríaco ele se limita a explicar o funcionamento da economia e faz utilizando a praxeologia que eu acabei de explicar, que, como disse antes, é o estudo da ação humana, do indivíduo. No máximo, ele dará sua opinião sobre possíveis acontecimentos futuros e nada mais do que isso.
Voltando ao exemplo do povoado, o raciocínio foi possível porque primeiro entendemos que as pessoas gostam de tomar café, e sobretudo homens de aproximadamente 30 anos de idade, o que também nos ajuda a deduzir que faz sentido que outras pessoas passem a colher grãos de café, que outras comecem a fazer filtros para máquinas de café e muitos outros processos derivados do simples fato de que as pessoas gostam de tomar café. Tudo isso é dedutivo. Na praxeologia, primeiro se analisam os desejos dos indivíduos em um mercado. A partir daí se fazem deduções lógicas. E isso depois se aplica a dados e estatísticas, mas nunca a previsões. Você não se vê passando por isso no seu trabalho? Portanto, as críticas aos keynesianos, elas são válidas. Vou fazer um parênteses aqui. Eu fiz um vídeo explicando do declínio da economia russa, está disponível no meu canal há poucos dias atrás, mostrando como o keynesianismo, ou seja, o intervencionismo, o gasto público através do endividamento para estimular, anabolizar a economia no curto prazo, não funciona. Portanto, seguimos aqui. Os economistas keynesianos, por outro lado, fazem previsões o tempo todo e proclamam preços de equilíbrio. Vamos ver alguns exemplos, fica mais fácil. Um economista austríaco jamais diria: o preço desse bem deve ser $100, porque nós entendemos que é impossível prever a oferta e a demanda quando nós mudamos o nosso comportamento para o minuto seguinte. Somente o livre mercado pode formar preços. É muito comum vermos keynesianos dizendo coisas como: o dólar a R$5 está bom, referindo-se a uma taxa de câmbio. O PIB deveria crescer tal quantidade. O desemprego deveria ser de tal cifra e etc, etc. Um economista keynesiano tende a ignorar a praxeologia e o raciocínio dedutivo. Em vez disso, eles se concentram em estatística e dados. E a partir daí tiram suas conclusões. Do mesmo modo que um astrônomo poderia prever a posição de um planeta com base em dados estatísticos de observações passadas. A diferença entre objetos e seres humanos, portanto, fica claro. O problema, nesse exemplo, é que um planeta, uma partícula ou um número não serão seres conscientes com objetivos e desejos. Por isso, os keynesianos tendem a ter diagnósticos errôneos e, portanto, soluções equivocadas, que acabam levando a mais crises econômicas. Se o diagnóstico é errado, provavelmente a solução também será errada. Basicamente, os keynesianos e outras escolas de pensamento analisam a economia de forma pragmática. Em contrapartida, os economistas austríacos analisam a economia de forma dedutiva. Vamos novamente recorrer a um exemplo para ficar mais fácil. Se vemos uma pessoa jogando uma pedra para o alto, depois, por causa da gravidade, obviamente, a pedra cai. E se pedirmos a um observador que explique essa situação, ele nos dirá: o que aconteceu foi que a pedra decidiu começar a voar e depois, quando subiu pelos ares, decidiu descer porque estava frio. Isso obviamente seria ridículo, patético de ouvir. Ninguém diria isso, porque sabemos que a pedra não é um ser consciente e, além disso, não tem como começar a voar do nada. Agora, se vemos um avião decolar, mas está chovendo muito e o avião volta, seria perfeitamente lógico concluirmos algo como: o piloto no começo decolou o avião porque acreditava que o tempo estava bom, mas uma vez no ar viu que se aproximava de uma tempestade, então decidiu voltar para o aeroporto. Fica bem clara a diferença, né? Nesses dois exemplos, vemos algo muito parecido. Um objeto deixando o chão e depois voltando. Mas em cada cenário usamos um raciocínio completamente diferente. No caso da pedra, usamos raciocínio científico, no qual explicamos que devido à gravidade, a pedra caiu. No caso do avião, explicamos um raciocínio dedutivo, que ele voltou ao aeroporto porque o piloto assim decidiu com base nas circunstâncias, que o tempo estava ruim, portanto perigoso. Nós austríacos entendemos muito bem essa diferença entre essas realidades, por mais que o exemplo aqui tenha sido muito óbvio, talvez até infantil, mas deixa clara a explicação. Não é o mesmo analisar um grupo de dados que analisar um grupo de pessoas com desejos, objetivos e consciência. A economia não é composta por objetivos inanimados. A economia é composta por indivíduos pensantes. Por isso, nós austríacos utilizamos o raciocínio dedutivo como exemplos tão fáceis como esses. Nas matemáticas, na física, na astronomia, pode-se prever o comportamento das partículas, o resultado das somas e multiplicações, ou a futura posição de um planeta com base em dados e estatísticas. Por outro lado, Mises e a escola austríaca afirmam que a economia não é uma ciência que deve ser analisada com esse tipo de abordagem. A economia é uma ciência social que requer raciocínio dedutivo
e o entendimento da ação humana antes de qualquer dado ou estatística. A praxeologia, portanto, é a base da escola austríaca para fazer estudos econômicos. E é importante primeiro ter uma boa base, porque se não se tem um método sólido, qualquer estudo econômico estará incorreto por completo. E isso nos leva à ação e à intenção, que é o segundo tema, a ação em si. O uso dos meios para alcançar um objetivo. Como expliquei no exemplo da pedra e do avião, uma pedra não tem intenções. Em contrapartida, o piloto de um avião tem intenções, desejos e objetivos. Isso acontece porque ele é um ser consciente e pensante. E nós mudamos de um minuto para o outro, baseado em fatos que não controlamos. A intencionalidade é fundamental para entender como funciona a praxeologia e a ação humana. O que Mises e a escola austríaca chamam de ação não é nada mais do que o uso de meios para alcançar um objetivo. O que são, então, meios e fins? Vamos com mais calma nessa parte. O que quero dizer com ação e meios? Quando uma pessoa tem um objetivo, ela tenta realizá-lo. E para isso, usa os meios que tem à disposição. Esses meios podem ser bens, serviço, capital, conhecimento. O ato de tentar alcançar um objetivo utilizando um meio é o que o Mises e a escola austríaca chamam de ação. É preciso fazer uma diferenciação. Ação versus razão. A ação irracional, mesmo que racional, ainda é uma ação. Por exemplo, há centenas de anos era comum que muitas pessoas fizessem crenças supersticiosas para que os deuses enviassem chuvas e assim pudessem ter uma boa colheita. Nós, com nossa posição atual privilegiada, onde temos mais tecnologia e informação, sabemos que isso não é lógico. Fazer uma dança não vai gerar mais chuva. Portanto, é um comportamento irracional. Contudo, as pessoas daquela época não tinham acesso à informação e tecnologia que nós temos hoje. Para elas, fazer uma dança era um meio razoável. Tinham um objetivo e escolheram esse meio para alcançar o determinado objetivo de cada um deles. Portanto, isso é ação, independente de os meios serem bons ou não. O fato de que um ser consciente tenha intenções e use meios ao seu dispor é o que a escola austríaca chama de ação. Outra coisa a se levar em conta é que a praxeologia está correta a priori. O que quer dizer a priori? Quero dizer que sabemos previamente que nossas deduções são corretas e lógicas, sem a necessidade de verificá-las na vida real. Como expliquei no exemplo anterior, se sabemos que os principais consumidores de café em um povoado são homens de aproximadamente 30 anos e depois uma grande parte desse setor da população se muda para trabalhar em outro povoado, é lógico deduzir que a demanda por café cairá. E isso não precisa ser verificado. É lógico saber que isso acontecerá. O que nos leva, obviamente, à comparação com a trigonometria. A trigonometria também é um estudo com raciocínio dedutivo, cujos resultados conhecemos a priori. Sabemos que os ângulos internos de um triângulo perfeito somam 180 graus, ou seja, que cada canto tem 60 graus, um triângulo perfeito. E esse conhecimento nós adquirimos porque entendemos que o raciocínio é dedutivo, e não porque fizemos 10 mil testes na vida real, medindo diferentes triângulos e chegamos a uma conclusão estatística. Mesmo que nossos testes dessem um resultado diferente da teoria, saberíamos que algo está errado com a medição. Mas a teoria continua correta. Um triângulo perfeito deve somar 180 graus entre seus três ângulos. Portanto, a economia, segundo os austríacos, funciona dessa forma. Sabemos a priori que a praxeologia é correta porque seu raciocínio é dedutível. O comportamento de partículas, células, planetas é explicado de uma forma muito diferente, com dados, estatísticas e com leis da física. Propõe-se uma teoria, e se houver evidência suficiente para respaldá-la, ela pode ser considerada correta. Já a economia, por ser formada por seres humanos pensantes, é explicada com dedução e com a praxeologia, ou seja, o estudo da ação humana. E essa praxeologia e a ação humana só foram possíveis graças à Revolução Marginal. Fique atento a isso para você ver como também explica a vida real. A Revolução Marginal, que começou no final dos anos 1800, quando muitos começaram a entender que os preços não devem ser calculados com o mesmo raciocínio usado nas ciências exatas ou naturais. Devem ser calculados com um raciocínio diferente, que compreenda que as pessoas têm objetivos e são seres pensantes. Vamos agora analisar mais a fundo os frutos da Revolução Marginal. Precisamos entender o que é a utilidade marginal decrescente. Mais uma vez, nos deparamos com um termo que parece complexo, mas é muito simples. A utilidade marginal decrescente é a ideia de que cada unidade adicional de um bem perde valor à medida que a sua oferta aumenta. Também é algo dedutivo.
assim como a trigonometria e a ação humana. Muitos de vocês vão pensar, isso é só oferta e demanda. E a resposta é sim e não, mais ou menos. A utilidade marginal decrescente é o processo por trás da demanda, mais especificamente por trás do lado da demanda na relação oferta e demanda. Vamos a um exemplo muito claro. Imagine uma pessoa com muita fome que entra em uma pizzaria e pede, obviamente, uma pizza. O primeiro pedaço dessa pizza será o mais delicioso e desejado porque essa pessoa está com muita fome. O segundo pedaço também será muito saboroso e desejado, mas o terceiro pedaço será apenas bom. O quarto pedaço não será tão desejado. E o quinto pedaço será algo que a pessoa realmente não quer comer, porque já está completamente satisfeita. Todos os pedaços de pizza nesse exemplo são idênticos. Os pedaços são iguais. Mas o fato de haver cada vez mais pedaços sendo consumidos faz com que o valor útil de cada unidade diminua. Outro exemplo muito claro. Temos, digamos, R$100 no banco e isso é tudo que temos. Cada real, para nós, tem muito valor. Por outro lado, se tivéssemos R$100 mil no banco, a utilidade de cada real cairia enormemente. Nos pareceria muito menos valioso. E você provavelmente está pensando, muitas pessoas são avarentas e querem ter mais dinheiro do que precisam. Então, falando em avareza, se você não for avarento, por favor, compartilhe o vídeo, dê um like, porque isso nos ajuda a distribuir o conteúdo. Muito bem, continuemos. Mesmo o avarento obedece à utilidade marginal, e isso é verdade. Mesmo uma pessoa que é extremamente avarenta, que quer quantidades infinitas de dinheiro, verá que cada unidade de dinheiro terá menos utilidade, à medida que há mais unidades disponíveis. Suponhamos que uma pessoa extremamente avarenta queira acumular todo o dinheiro possível, mas só queira gastar 3 mil por ano para sobreviver e guardar todo o resto. Isso significa que os primeiros 3 mil que ela recebe serão os que mais têm valor, maior utilidade. O restante do dinheiro tem menos utilidade e é colocado em uma conta poupança. Da mesma forma que no outro exemplo, apenas os primeiros 4 pedaços de pizza tinham maior utilidade e o restante simplesmente podia ser guardado ou jogado no lixo. Vamos analisar então esse conceito de utilidade um pouco mais a fundo. Por exemplo, quero dar uma maçã a uma pessoa e ela, ao recebê-lo, pensa no que quer fazer com ela. Vem à sua mente muitas utilidades possíveis, como comer a maçã agora mesmo, guardá-la para mais tarde, dar essa maçã a uns cavalos, digamos assim, ou jogá-la no lixo, plantar uma árvore com as suas sementes e tantas outras opções que podemos ter. Basicamente, criamos uma lista de utilidades com as coisas que podem ser feitas com essa única unidade de maçã e com essas utilidades são organizadas, da mais importante para menos importante. Como essas utilidades, portanto, são criadas e o que determina a sua importância, isso é produto da mente humana. Voltamos na praxeologia no indivíduo. Nós não temos como saber quais são as utilidades que uma pessoa tem em mente para um bem e em qual ordem elas se encontram. É um mistério, porque não podemos ler as mentes das pessoas e mesmo se pudéssemos, nós mudamos a opinião de um minuto para o outro. Portanto, uma fórmula matemática em economia pode simplesmente sumir, não ter utilidade de um minuto para o outro. Além disso, a ordem de prioridades dessas utilidades muda o tempo todo, como eu falei, de acordo com as circunstâncias. Não é o mesmo dar uma garrafa de água a um homem perdido no deserto do que uma pessoa na cozinha de casa. Portanto, voltando ao sujeito que recebeu a maçã, o que nós sabemos é que ele vai usar a maçã para satisfazer a utilidade mais importante da lista para ele. É isso que nós deduzimos. Tendo isso em mente, observamos seu comportamento e vemos que o sujeito decidiu dar a maçã aos cavalos. A partir daí, sabemos que alimentar os cavalos era a utilidade de maior prioridade na lista para aquele indivíduo. Se nós lhe dermos a segunda maçã, pode ser que ele decida dar também ao cavalo essa segunda maçã. Isso depende do quão alta essa utilidade ainda está na lista desse indivíduo. Se vemos que em vez disso ele come a maçã ele mesmo, significa que comer a maçã naquele momento era a segunda coisa mais importante a se fazer, como a segunda unidade de maçã. Depois, quando ele recebe a terceira maçã, vemos que ele aguarda, já que não tem mais fome no momento, ou seja, guardar a maçã era a utilidade mais importante para realizar como a terceira unidade dessa maçã. Basicamente, o que a utilidade marginal decrescente nos diz é que a cada unidade de um bem adicional será usada para satisfazer a utilidade com maior prioridade restante, mesmo que essa utilidade não beneficie diretamente a quem toma a decisão. Por exemplo,
uma mulher que quer comprar um vestido novo, mas decide usar esse dinheiro para comprar um brinquedo para seu filho. Apesar de o brinquedo não lhe proporcionar nada diretamente, o fato de ver o filho feliz é suficiente para fazê-la feliz. E isso tem mais valor para ela naquele momento específico do que o vestido em si. E como sabemos que a utilidade marginal decrescente é correta? Sabemos porque é lógico, e não porque fizemos experimentos estatísticos. Tentar comprovar a veracidade da utilidade marginal decrescente com um experimento no qual pagamos, por exemplo, 500 pessoas como amostra e damos uma maçã para cada uma e depois fazemos uma pesquisa perguntando quanto prazer te deu a primeira maçã em comparação com a segunda, seria completamente incorreto. Por isso chegamos ao erro dos testes empíricos, que também faz parte da economia austríaca e não do restante das economias. Um experimento assim nos faria perder o ponto central do que estamos aprendendo. O ponto é que a utilidade marginal decrescente faz parte de uma ciência dedutiva. Nós sabemos que é correto porque é lógico. Assim como sabemos que os 3 ângulos de um triângulo somam 180 graus. E não precisamos ir ao mundo real medir triângulos para verificar isso. Portanto, uma vez que entendemos que a primeira maçã que o sujeito recebe será destinada à utilidade mais importante para ele, também entendemos que a milésima maçã provavelmente não terá quase nenhum valor, porque as primeiras 999 utilidades já foram satisfeitas. E não é necessário comprovar isso. Sabemos que é verdadeiro porque é lógico. Portanto, é um conhecimento que sabemos a priori. A utilidade marginal decrescente, portanto, também nos permite criar enunciados impossíveis de falsificar. Vamos a mais um exemplo. Se o Banco Central emite mais dólares, cada unidade de dinheiro terá menos valor do que teria originalmente. Muito cuidado, isso não é uma previsão, é um enunciado que descreve a realidade. Agora imagine que, depois que o Banco Central imprimiu muito dinheiro, cada unidade monetária acaba ganhando valor. Isso não significa que o enunciado estava errado, porque o enunciado dizia: cada unidade de dinheiro terá menos valor do que teria originalmente. Ou seja, se o Banco Central não tivesse imprimido dinheiro, o valor de cada unidade monetária teria subido muito mais do que efetivamente subiu nesse outro exemplo. E, portanto, o motivo pelo qual nós, economistas austríacos, não podemos explicar a utilidade marginal decrescente nem a praxeologia para fazer as previsões é porque não podemos saber os desejos das pessoas, sequer os nossos. Não sabemos que utilidades vamos atribuir aos bens, nem em que ordem de prioridade. Não sabemos quanto ferro uma empresa planeja comprar. Não sabemos quantos carros o mercado vai demandar. Não sabemos quantas empresas serão criadas. Não sabemos quanto dinheiro as corporações irão poupar. É impossível fazer previsões. Mas o que é possível é entender bem a economia. E isso é o que a ação humana nos permite. A próxima coisa que devemos entender sobre a ação humana é que somente um indivíduo age. Na hora de analisar um mercado para qualquer estudo econômico, na escola austríaca sempre tenta reduzir tudo ao nível do indivíduo. A vida é assim, né? Por exemplo, em uma conversa é muito comum dizer: em 1940 esse país atacou aquele outro país. Mas isso é logicamente incorreto. Os países não tomam decisões. O correto seria dizer algo como: esse comandante, ao ver que as tropas se aproximavam da fronteira, decidiu ordenar um bombardeio. E os pilotos encarregados dessa missão chegaram à conclusão de que a melhor decisão para eles era obedecer às ordens do seu comandante. Claro, não há problema em dizer esse país atacou aquele país. Caso contrário, seria muito incômodo explicar tudo isso em detalhes o tempo todo. Mas é muito importante entender o que está por trás disso. Tudo sempre se reduz a decisões de indivíduo. O conceito de mentalidade de grupo simplesmente não existe. Basta ver o que estamos vivendo hoje. Quem decidirá retalhar ou não o Trump aqui no Brasil não é o Brasil, mas sim os poucos que governam o Brasil hoje em dia, comandados pela inconsequência do Lula. Mesmo em um caso extremo, como um ladrão é capturado e todos os vizinhos se juntam e começam a espancá-lo, pode-se pensar que esse é um grupo agindo, mas não é o caso. É o indivíduo. Se analisarmos a situação com mais cuidado, veremos o seguinte: uma pessoa foi a primeira a expor o ladrão. Outra pessoa, ao ver isso e ao estarem conscientes de que estão no grupo, ou seja, que o ladrão não representa uma ameaça para elas, decidem ir adiante e atacá-lo também. Mas cada indivíduo tomou essa decisão por conta própria, individual. O único elemento
coletivo nesse exemplo é que muitos indivíduos adotaram o mesmo objetivo naquele momento específico, mas adotaram de forma individual, sempre em nível individual. Portanto, entender tudo isso é fundamental e é o que diferencia a escola austríaca das outras escolas de pensamento. O conceito de individualismo e de utilidade marginal decrescente é ignorado pelas demais escolas. Por exemplo, se você vê um keynesiano explicando por que aconteceu uma recessão, ele te dirá algo como: não houve gasto suficiente, os impostos estavam muito altos, ou estavam muito baixos, ou imprimimos pouco dinheiro, ou nos endividamos pouco. Ou seja, eles se concentram em dados estatísticos gerais e ignoram completamente o fato de que todos esses dados precisam ser desmembrados até chegar ao comportamento do indivíduo. E aqui chegamos à crítica austríaca ao keynesianismo. É isso que faz a escola austríaca, analisar a economia entendendo o indivíduo. A economia como um todo é a soma dos comportamentos de todos nós individualmente. Quando os economistas austríacos, por exemplo, alertam sobre uma potencial crise, sua análise vem da análise do indivíduo e a partir disso fazemos deduções lógicas que levam ao diagnóstico. Uma crítica muito comum à escola austríaca é que, como seu método é dedutivo, a sua lógica é considerada correta a priori. Isso leva a uma falta de dados. Por outro lado, os economistas pragmáticos dizem ser mais humildes, porque eles experimentam com a economia. E se algo não dá certo, mudam as variáveis e pronto, testam de novo. Mas essa crítica é completamente equivocada. As ciências que exigem uma análise pragmática, ou seja, testes e aprendizado por tentativa e erro, como por exemplo as ciências naturais. E há outras ciências que exigem uma análise dedutiva, como por exemplo a geometria. Como expliquei antes, não precisamos medir 1000 triângulos para saber que cada canto deve somar 180 graus num triângulo perfeito. A pergunta, portanto, é: a economia é uma ciência que deve ser analisada de forma pragmática ou dedutiva? Na minha opinião, isso é tão claro quanto a água. A economia é uma ciência dedutiva por tudo que explicamos. E assim, Ludwig von Mises deixa claro como a padronização, a centralização, a planificação da economia destrói o cálculo econômico. É impossível planificar uma economia de maneira centralizada, porque é impossível sabermos o que nós mesmos iremos consumir daqui um minuto. Pode ser que saiamos daqui com o objetivo de comer peixe, no meio do caminho mudamos para comer frango, e a oferta e demanda mudará por completo ao longo do tempo por externalidades que não compreendemos. Para mim, fica simplesmente impossível refutar a escola austríaca nos comportamentos que vemos no nosso dia a dia, na família, no lado pessoal, no lado profissional, em todas as nossas tomadas de decisões. Comenta aqui se ficou claro para você e se faz mais sentido. Seguimos.